Ei pessoal, tudo bem? Graça e paz, queridos. Meu nome é Júnior, sou amigo da Kelly, do Gilberto. Para mim é um prazer, uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Eu sou aqui da First Baptist Orlando, Ministério Brasileiro, aqui na Flórida, em Orlando. A gente tem atuado aqui também junto com o pessoal do ensino. E eu queria agradecer, primeiro a Deus, a oportunidade, também a Kelly, todo o corpo aí, né, educacional, do grupo de estudo que vocês têm desenvolvido, que tem feito um trabalho maravilhoso. Para mim é uma honra mais uma vez, porque a gente já esteve junto em outras ocasiões. Eu queria realmente agradecer a oportunidade aqui, a confiança, né, num tema tão pertinente, tão difícil de falar, mas aqui com o nosso coração tão bom. Eu queria apresentar de uma forma rápida o panorama do que a gente vai tratar, né? Serão 22 dias que vocês estarão estudando, lendo, né, sobre Apocalipse, e a princípio nós iríamos fazer um capítulo por dia. A princípio nós iríamos tratar cada assunto, porém os assuntos do capítulo perpassam, né, em 2 ou 3 capítulos, então não iria ficar interessante a gente acompanhar por capítulo, e sim fazer uma divisão, quase que não sistemática, mas uma divisão por conteúdo, por assunto, por temas propostos sobre os capítulos. Então, depois eu vou apresentar a equipe do que vai estar junto comigo, desenvolvendo esse trabalho para vocês aí, e para quem puder receber e assistir os vídeos, depois a gente pode publicar se for o caso, mas terão algumas pessoas que são, do meu modo de pensar, pessoas maravilhosas, que conhecem a Bíblia, são servos do Senhor, com família, nossa família na fé, que estarão junto com a gente aí nesse caminhar, né? Então, deixa eu falar rapidamente sobre o pano de fundo do livro de Apocalipse, né? O pano de fundo do livro que nós vamos ler. Primeira coisa aqui, espero que o áudio esteja bom e que o vídeo também esteja bom, um pouco improvisado, de bem imprevisto mesmo, embolou a palavra, muito que eu quis fazer aqui de uma forma mais clara para que a gente pudesse perceber isso, do pano de fundo do próprio livro de Apocalipse. Então eu queria começar aqui sobre a etimologia da palavra, né? Sobre a origem dessa palavra. A palavra, ela é dividida, né? Ela é grega, a palavra foi escrito no grego e é apocalipse. Então o apo, nesse sentido, na etimologia dela, o prefixo vem de tirado de. O apo traz o sentido de tirado de algo. E o calipse, no grego, é cortina, ou seja, algo feito para trazer um pouco de não ver o que está ali, né? De não ver o que está sendo revelado. Então, a junção dessa palavra, a junção dela vem, então, a definição de revelação ou revelamento. Então, revelação. Autoria de João. Há algumas divergências, principalmente sobre o estilo literário que ele usa. Ele usa um estilo literário que era comum entre os judeus. O estilo literário que ele utilizava era um estilo apocalíptico, era um estilo comum. Porém, há divergências aí, que no próprio estilo literário em que João vai falar, no próprio conceito judaico, dizendo, ele quebra um pouco desse estilo literário. Então, no estilo literário, ele já tem uma divergência sobre a autoria de João. Mas vamos ficar, então, aqui com a autoria da ortodoxia, do que é mais comum. João, o evangelista, que escreveu o Evangelho de João, escreveu a primeira, segunda e terceira epístola, e então o livro de Apocalipse. A ortodoxia aponta, e nós vamos ficar, lógico, com ela e com a Bíblia de João, capítulo 1, do 1 ao 9, e o capítulo 22, 8, na Bíblia Sagrada, vai dizer sobre sua autoria. Estilo e autoria, versus autoria, sobre o estilo literário e a própria autoria. Então há um conflito aí entre eles. O primeiro conflito é que nesse estilo literário apocalíptico, eles diziam que a apresentação dele como um profeta, recebendo a mensagem de alguém superior e conduzindo a história, está errado. Então, no estilo literário apocalíptico, há divergência nisso, porque não podia ser assim. E é assim que a história conta. João, né, o próprio profeta ali, ele recebe uma mensagem como profeta, né,
de Jesus, recebe uma profecia, mas o ser da profecia é o nosso Senhor. Então, para eles há uma confusão de autoria aí. E historiadores do primeiro século, com exceção de Eusébio de Cesareia, historiadores é o Plínio, o Moço, Trajano e Flávio Josefo. Flávio Josefo, um historiador judeu. Esses três aqui são daquele período do primeiro século ali. E eles falam do contexto histórico, eles falam de Roma, eles falam da ilha de Patmos, eles falam do livro do Apocalipse. Eles citam a questão do que está acontecendo ali no livro de Apocalipse, ou a situação da perseguição é mencionada por eles. Interessante aqui, por exemplo, Plínio escreve uma carta pedindo a Trajano recomendações de como ele deveria tratar os cristãos, como ele deveria fazer com esse grupo, né? Eles chamavam também de judeus que seguiam a Cristo, porque naquela época o cristianismo não era cristianismo, né? Para eles era um braço do judaísmo. Então ele pede a Trajano, então é como se ele enviasse uma carta para Trajano, e Trajano responde essa carta para Plínio. Plínio aqui, o Moço, né? O historiador. E ele responde, e essas duas cartas de respostas servem de embasamento histórico para o próprio livro de Apocalipse, para a gente entender o contexto histórico do livro de Apocalipse. Flávio Josefo também vai tratar disso, e Eusébio de Cesareia, que para mim é o melhor em questão, porque também, não porque é cristão, mas pelos detalhes que ele dá, né? Então, para mim, os historiadores que trazem uma formatação coesa da história que está ali pelos arredores do ano 90, 95, o contexto, aquela base, né, de até a questão pedagógica, didática, de entendimento, para a gente poder perceber. Símbolos confusos, e é interessante demais, porque para mim a ação divina, a história diz que havia muitos símbolos confusos, de modo que os guardas ali que estavam junto com João na ilha de Patmos, porque João estava numa ilha por banimento, ele não estava por retiro, ele não estava numa ilha por causa da sua posição de ter sido um apóstolo, ele até estava sendo por sua posição por seguir a Jesus, mas de uma forma de banimento, ele não estava ali para ter nenhum tipo de regalia. A ilha de Patmos, como algumas pessoas pensam, não era um lugar de retiro, de asilo, porque já era um senhor de idade, estava ali para descansar. Não, muito pelo contrário. Era um lugar ruim, era um lugar realmente de exclusão. Ele estava preso, ele estava ali colocado na ilha à margem, separado, porque segundo Domiciano, o imperador dessa época, a gente vai falar aqui, ele tinha uma posição, né? O João era um líder, então ele tinha muito medo disso, a gente vai falar aqui rapidamente agora. Então, símbolos confusos desse livro foi ação divina. Por que foi ação divina para mim? Porque os guardas pegavam as cartas, né? O mensageiro ia lá, ou alguém iria para visitar, ou o próprio João poderia falar, envia essas cartas para mim, para o pessoal de Éfeso. Quando eles pegavam para ler, porque ele estava recluso ali, né? E ele era uma questão de liderança, ainda mais para esse lunático imperador aqui, eles liam e falavam, uau, dragão, mulher, besta, chifre, 10 chifres, 7 selo, o cavalo branco, pardo. Ele começa, não, esse senhor, né? Esse senhor, esse idoso, ele não tá sabendo nem o que está falando mais. Deixa essa carta passar, manda para quem for essa carta. Os símbolos trouxeram confusão para a guarda romana, que fazia ali a proteção para que as cartas chegassem aonde elas chegaram. Louvado seja Deus, chegou na minha Bíblia e na sua Bíblia. Isso aconteceu quando? 90 a 95 depois de Cristo. Então, se a gente pensa que o único apóstolo vivo, né, o apóstolo João, que escreve a carta, se a gente entende que ele passou 3 anos com Jesus aqui no ano 33, e aqui a gente está falando do ano 90 a 95, a gente está
só que num período de 70 anos, né? 60. 6 com 3, isso aí. 60 anos de período, né? 60 anos de período, mais a idade dele, sei lá, 20 anos na época, 30, não sei. E aí a gente está falando de um senhor, né? De um idoso de 80, 90 anos ou mais. A gente não sabe a idade que João tinha naquela época. Contexto histórico. O local a ilha de Patmos, na Ásia Menor, né? Ao sudeste ali, ao nordeste da Ásia Menor. A perseguição foi por Domiciano. Esse imperador, alguns historiadores dizem que ele foi pior do que Nero. Eu tenho as minhas ponderações. Nero foi terrível também, né? Nero no ano 60, 65 lá, a gente, né, naquele período ali da história, Nero perseguia os cristãos, mandava matar os cristãos, jogava nas bestas lá, né, nas feras, melhor dizendo, para serem mortos, decapitados. Segundo a ortodoxia, incendiou a cidade, botou fogo lá, né, mesmo em Roma, e botou culpa nos judeus, nos cristãos. Segundo a maioria da ortodoxia, Nero, ele foi a pessoa que causou incêndio. Por alguns motivos, eles têm um fato interessante, é de uma carta em que ele cita que enquanto Roma pegava fogo, ele cantava e dançava no seu palácio. Então, houve uma perseguição muito severa com Nero, mas aqui em 90, 95, sob Domiciano, houve uma perseguição muito forte, porque ele era muito lunático, ele era muito... ele começou a criar os elementos lá de Nabucodonosor, lembra lá de Daniel? Ele começou a querer ter imagens, ele começou a questão da divindade sobre o imperador com Domiciano foi uma coisa absurdamente destacada. Ele era um deus e por isso ele ouviu muito em que os judeus cristãos, que assim a maioria deles falavam, o que era um berço, né, era um braço do judaísmo, né, o cristão, tinha um rei, tinha um Deus que estava vindo. Ele leu uma vez, segundo o historiador, que haveria um rei maior que governaria tudo vindo de Belém. E ele ficou louco atrás disso. E aí então ele foi saber que era Jesus e então perseguição ferrenha sobre o período da igreja. João, o único apóstolo, e aí percebe que na regra geral bíblica, apóstolo, o sentido da palavra apostolado é quem foi discípulo. Então, entende-se que João, o único apóstolo, ou seja, o único discípulo de Jesus, discípulo que caminhou com Jesus, o apóstolo vivo, é quem vai receber essa revelação. Percebe um fato interessante. João é aquele que a Bíblia diz que era o discípulo amado, o discípulo amável, o discípulo que sempre estava perto de Jesus. Ele acompanhava Jesus. Acredito eu que um dos discípulos que mais se pareciam com Jesus. Ele estava sempre do lado de Jesus. Na mesa, ele gostava de sentar perto. Ia orar, João estava ali. Tanto é que o fato do evangelho dele também não ser sinóptico. O que são os evangelhos sinópticos? Evangelhos sinópticos são os que têm similaridade entre si. Por exemplo, os Mateus, Marcos e Lucas têm a similaridade entre si. João não. João é um evangelho, conta Jesus, mas João, o evangelho é diferente. Então, acredita-se pela proximidade dele, ele escreveu uma carta até que informal, né, sobre Jesus, sobre a vida de Jesus. Ele traz isso, Jesus como o amor, como o verbo encarnado, o Jesus como a pessoa mais importante para ele. Percebe que mesmo sendo ele o único apóstolo, ou seja, a única testemunha, visualmente, né, testemunha viva de Jesus da época, apóstolo aqui, né, testemunha de que viveu com Jesus realmente,
e recebe, ele, o discípulo que vira apóstolo, recebe a revelação de Jesus no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Ele tem dificuldade de reconhecer a Jesus. Ele fica pasmo. Por quê? Porque o Jesus que se revela é o Jesus glorificado. É a divindade. Jesus vai dizer lá no capítulo 1, né? Meus olhos como chama de fogo, meus pés como latão reluzente. Jesus aparenta ali, traz para ele aquela aparência de o Deus, né? O glorificado. Então, mesmo sendo o apóstolo, mesmo conhecendo a Jesus na terra, quando reconhece a revelação, percebe essa dificuldade do apóstolo aqui. Destinatário, para quem foi escrita essa carta? Foi escrita a 7 igrejas da Ásia. E muito interessante isso, muito interessante, porque Patmos ficava aqui, eu sou muito ruim de desenhar, mas eu fiz aqui mais ou menos um mapinha, né? De modo com que você pudesse, quando você vai olhar de questão geográfica, assim, que você abre o mapa e olha, você vai ver Patmos aqui, aí vem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Interessante isso, porque quando você vai olhar o mapa, você vê a questão geográfica dela, o desenho que se forma do mapa, parece demais com o símbolo alfa e o símbolo ômega, porque aqui tem meio que um arquipélago da ilha e parece com uma tíria, com essa parte do azinho aqui, sabe? E aqui, essa Laodiceia mais para cá, dá um entender da abertura também do alfa e do ômega. Interessante isso, porque Apocalipse 22:13, já no final da carta, Jesus vai dizer: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Há quem diga que essa geografia aqui, esse desenho geográfico, de modo que você, quando você bater o olho, você vê o alfa e o ômega, e você vê Jesus falando que eu sou o que governa a igreja e o mundo vai ser dirigido através do que eu der à igreja. Essa é a mensagem, um dos pontos de Apocalipse. A gente vai falar disso daqui a pouco. Aonde está essa parte? Essas igrejas ainda existem? Não, infelizmente é um país hoje praticamente muçulmano, na sua totalidade, mas fica na atual Turquia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ficam naquela região ali. Foram essas igrejas aqui muito fortes, principalmente no 1º século, 2º século, ali na questão de Constantino, no desenvolver eclesiástico ali dos primeiros, dos mártires. Essas igrejas aqui meio que determinaram o curso da história em relação ao crescimento da igreja cristã. E olha que ponto interessante que eu queria passar aqui. Esse livro ele é dividido em 2 partes. O livro do capítulo 1 ao capítulo 3 é o destinatário do livro, para quem esse livro está sendo escrito. Por quê? E aí ele coloca aqui, está aqui, ó, tum! Esse livro está escrito para essas igrejas, 7 cartas, as 7 igrejas, na mensagem. E do capítulo 4 até o final do livro, até o capítulo 22, nós vamos ver a questão escatológica do livro, ou seja, futurística do livro. A partir do capítulo 4 até o final, a gente vai ver o desenvolver da história sobre a mensagem de revelação que Deus dá. O importante é que é impossível a gente estudar escatologia ou ler o livro de Apocalipse sem entender o livro de Daniel, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Depois eu coloco os capítulos e os versículos certos aqui, mas isso aqui, no Antigo Testamento, tem os desenhos, símbolos, as mensagens de Apocalipse. Parece que algumas vão ser desenvolvidas e até explicadas em Apocalipse. Nesses aqui, por exemplo, capítulo 7 de Daniel, capítulo 9, vai ter assunto conexo direto com o livro de Apocalipse. Assim também Mateus 27, Mateus 24, Mateus 7 também. Algumas particularidades de Jesus vai desenvolver ali a questão que Apocalipse parece que vai fazer uma conexão. É maravilhoso
ver a forma de que Deus vai conduzindo a história e a Bíblia vai nos deixando isso. Existem 4 formas de interpretações, ou interpretação, porque é forma de vermos a Bíblia. Então, a primeira delas aí, preterista. O que significaria uma forma preterista de interpretação? Cumpridos no primeiro século da igreja. Então, o preterista afirma que isso já foi. O livro de Apocalipse, da mensagem que a gente pode interpretar, já foi resolvido. Ela concluiu no primeiro século da igreja. A histórica diz que o panorama se desenvolve de João até o final dos tempos. Ele fala, existe uma interpretação histórica, mas começa de João, começa aqui do Apocalipse de João até o final dos tempos. A idealista afirma que a figurativa do bem e do mal são salientadas e que o conflito que o bem tem com o mal é a mensagem principal, é a mensagem ideal desse livro. Ela ressalta o conflito. Futurista diz que a maior parte ainda vai ser cumprida no futuro, ou seja, é um livro que é presente, mas é um livro que aponta para o futuro, é um livro que vai trazer para nós aquilo que ainda há de acontecer. Qual é o propósito então do livro de Apocalipse? O propósito do livro, primeiramente, de forma prioritária, eu acredito, e a Bíblia deixa a nós acreditarmos, porque assim foi feito, fortalecer a igreja de Cristo, a igreja que estava sofrendo tanta perseguição no primeiro século, ainda na sua formação, desenvolvendo ainda tantas coisas de Deus acontecendo, o povo sendo alcançado, sendo salvo, sendo curado, a igreja crescendo. Então, as perseguições vindo para acabar com a igreja, e aí a revelação de Jesus vem através do livro, através da mensagem para o evangelista João, e fortalecendo a sua própria igreja. Anunciar, segundo propósito. Por quê? Porque é uma escatologia. Ela vem desenvolver assuntos que ainda vão acontecer. Ela fala do final dos tempos, ela fala do império, do império que vai tentar se levantar contra a igreja. Ela vai falar de que a ação de Jesus e a ira do Cordeiro, ela vai tratar isso. Ela vai falar também sobre o reino, o período milenar e novos céus, nova terra, nova Jerusalém, o final do livro, para onde iremos todos nós. Ela vai falar dessa escatologia. História do mundo depende da igreja. Isso, para mim, é um dos propósitos mais fortes que tem nesse livro de Apocalipse. A história do mundo, do universo, perpassa pela história da igreja. A igreja está ditando a regra do mundo. O mundo não está solto ao acaso, não. A história do mundo perpassa pela história da igreja. Se você gosta de conhecer a história da igreja, deixo aqui para vocês um livro que eu leio praticamente todo ano, um livro que eu acho maravilhoso, é um livro grosso, mas é um livro maravilhoso, é Cristianismo através dos séculos. Cristianismo através dos séculos. Esqueci o autor. É um livro maravilhoso. Eu leio, já perdi as contas de quantas vezes eu já li esse livro. E toda vez que eu leio, eu me emociono por eu perceber que a história do mundo perpassa pela igreja. A igreja dita, a igreja na pessoa daqui, a primazia de Jesus. O governo, a soberania é Cristo. Esse livro aponta a Cristo. Esse livro coloca Cristo no lugar que é. Esse livro diz que aquele que foi morto, ressuscitou, governa e tem as chaves da morte e do inferno. Esse cordeiro que foi morto há de julgar ainda as nações. Então, é o livro que aponta a primazia superior de Cristo. Jesus é a revelação do livro de Apocalipse. Jesus é a pessoa, Jesus é a divindade, Jesus é o cordeiro, Jesus é o juiz, Jesus é quem rege a humanidade através da sua palavra. O que nos espera, e aí eu queria terminar aqui,
o que nos espera é inacessível ao entendimento humano, ou seja, são símbolos, são figuras de linguagem, a escatologia é muita teoria, são bastante discursos que tem, assuntos, teses sobre período, sobre a milenista, a pré-milenista, são muitas doutrinas escatológicas que temos, né? A teologia sistemática apresenta. É algo inacessível ao entendimento, é algo inalcançável, porque está lá na frente. João teve essa revelação de ver as coisas e muitas delas não entendia, porque é inacessível ainda ao entendimento humano, porém não é inalcançável. Então eu queria que você aguardasse essa verdade no seu coração ou anotasse aí onde você estiver. O que nos espera, o que o Apocalipse traz para nós é que essa verdade do livro, essa mensagem de Jesus soberano, Jesus governador, Jesus o que dita a regra da humanidade, o que nos espera pode ser inacessível no que tange ao nosso entendimento, mas não é inalcançável, porque o próprio livro, no capítulo 22, vai dizer que é o sangue de Jesus que nos liga a Ele e que nos faz ter essa vida eterna para a Nova Jerusalém que Ele vai trazer nesse livro. Meus queridos irmãos, eu queria trazer aqui de uma forma breve, espero que o áudio tenha ficado bom, espero que a imagem tenha ficado legal também. Vou tentar bater uma foto aqui e mandar para vocês. Mas de coração eu gostaria muito de agradecer e também de dizer para você que a gente vai estar desenvolvendo essa equipe. Eu vou estar falando num próximo vídeo já sobre a divisão do livro e como nós vamos fazer. Nós estamos pensando em fazer como se fosse não um monólogo, não nessa situação um pouco fria de falar daqui gravando para vocês aí, mas talvez fazer através do Zoom, eu e um outro professor, e a gente desenvolver o assunto. Os tópicos, os assuntos eu vou apresentar talvez um pouquinho daqui a pouco em outro vídeo, mais tarde. Eu vou apresentar os tópicos, os assuntos e os professores que vão estar com a gente falando, desenvolvendo isso. Então, repito aqui, nós não vamos acompanhar o capítulo diário, como a Kelly nos pediu, porque o capítulo vai passando os assuntos e iria ficar um pouco sem conexão de passar de uma pessoa para outra, um assunto para o outro. Então, o que fizemos foi pegar os assuntos, colocar os assuntos nos temas, por exemplo, do capítulo 1 até o 19, até o capítulo 3, 22, vai falar das 7 igrejas, então uma pessoa vai falar das 7 igrejas, das 7 cartas às 7 igrejas. Do capítulo seguinte, 4 até o 6, a gente vai desenvolver também com outro professor e assim vamos dividir por tema, acredito que serão 6 ou 7 temas. Então, a questão da distribuição, a Kelly vai ficar à vontade de fazer da forma que for. Mais uma vez agradeço muito aqui o carinho, a confiança, a oportunidade de poder estar com vocês, mesmo um pouquinho distante, de poder contribuir com vocês num grupo maravilhoso que é. Meu forte abraço, meu carinho ao pastor da Segunda Igreja Batista em Itaperuna, também ao grupo de estudo, ao grupo que não cansa, né, de estudar. A gente está por aqui para poder ajudar, para poder servir e sempre crendo que aquele que dita a regra é o que nos acompanha, é o que a nossa vida está sempre arraigada nele. Que Deus os abençoe e que possamos nos ver nesse tempo, mesmo que de forma indireta através do aparelho de telefone ou a questão de áudio, vídeo, a gente possa estar perto. Deus os abençoe e a gente se fala. Um abraço, tchau!